Pai, muito obrigado. Mais um dia acordamos. Pai, obrigado pela tua graça, por tua misericórdia. O Senhor tem nos sustentado. Louvamos a Ti, agradecemos a Ti pelo dia bom, pelo dia mau. Fala com seus filhos, Pai. Fala ao coração de cada um deles. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Fala conosco, Pai. Abençoa todas essas pessoas que parou para ouvir esse vídeo, essa mensagem. Em nome de Jesus. Promessas vazias de fé. Você já se pegou prometendo algo que sabia que não poderia cumprir? Às vezes prometemos coisas grandes, como ajudar um amigo ou dedicar mais tempo à oração. Mas no fundo há algo que nos impede de agir. E assim nossas palavras se tornam apenas vento. No dia a dia podemos dizer que confiamos em Deus, mas não agir de acordo com essa confiança é como construir uma casa sobre a areia. Por fora tudo parece estável, mas na primeira tempestade a fundação cede. Jesus, ele nos alerta sobre isso, quando diz em Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27, ele diz que aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, ele compará-lo-ei ao homem insensato. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua queda. Essas promessas vazias de fé podem aparecer nas menores coisas. Por exemplo, quando alguém nos pede oração e dizemos que oraremos, mas logo esquecemos, isso não é apenas um descuido, mas é uma falha em honrar as nossas palavras. Prometer algo a Deus ou aos outros exige mais do que boa intenção. Nossa palavra deve ser como a pedra que constrói, sólida e confiável. E quando não cumprimos, quebramos algo muito mais profundo do que a confiança. Quebramos um princípio espiritual de integridade. Pense por um momento em todas as promessas que já fez para si mesmo e para Deus. Quantas delas realmente foram cumpridas? Talvez você tenha prometido ser mais paciente, ser mais generoso, mas no momento do teste, a paciência foi substituída pela irritação e a generosidade pela indiferença. Essas promessas vazias criam uma desconexão entre o que falamos e entre o que realmente somos. Essa desconexão nos distancia pouco a pouco de uma vida verdadeira em fé. É como uma árvore que parece saudável à distância, mas por dentro está oca. O vento pode não derrubá-la de imediato, mas com o tempo ela cai.
O profeta Isaías, ele nos ensina sobre o vazio de palavras sem ação. Quando diz no capítulo 29, versículo 13, porque o Senhor disse: pois que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. A nossa fé, ela deve ser uma árvore com raízes profundas, enraizada em ação, em compromisso verdadeiro. A vida de Jesus é o maior exemplo disso. Ele não apenas falou sobre o amor, ele agiu em amor. As suas palavras eram respaldadas por ações. E é isso que nos é exigido como que cristão. Seremos conhecidos pelos frutos que as nossas palavras produzem, como está escrito em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se ventimam uvas. Quando não cumprimos as promessas que fazemos, criamos uma ilusão de fé. Dizer que acreditamos em algo e não vivermos isso é como olhar-se no espelho e esquecer de quem somos. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 24, nos adverte sobre isso. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho e o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e se foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Promessas vazias não só afetam a nossa caminhada espiritual, mas também a confiança que as pessoas depositam em nós. A verdadeira fé é demonstrada em ações, não apenas em palavras. Talvez seja o momento de parar de prometer e começar a agir, não para ser visto pelos outros, mas para viver uma vida plena e alinhada com a vontade de Deus. Afinal, como podemos esperar que nossas orações sejam atendidas se as nossas próprias palavras são vazias? Como? Talvez, ao invés de prometer, devêssemos nos dedicar a pequenas ações diárias, porque são elas que no final constroem a verdadeira casa sobre a rocha. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela nos enche de fé. A tua palavra alimenta o nosso espírito. Aqui tem pessoas, Pai, que têm passado por muitas crises. Cremos, Pai, na tua palavra. Cremos no Senhor, que muitas coisas podem mudar.
Coloque fé, Pai, nesse coração, que ela ou ele creia que o Senhor tem o poder de dar a última palavra. Abençoe, Pai, a casa dela, a casa dele. Abençoe, Pai, a família. Abençoe o ministério. Abençoe os sonhos, os projetos. Abençoe, Pai, toda a sua vida. Eu oro abençoando todos, em nome de Jesus. Amém. Confissão. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. O Pai ama o Filho e entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, versículo 35 a 36. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vamos orar? Senhor Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que pequei e eu venho a Ti confessá-los e pedir o seu perdão. Obrigado por morrer por mim na cruz, pelos meus pecados. Eu creio que Tu és Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Por isso, eu abro meu coração e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, dirija minha vida daqui para frente e me transforme para que eu faça a sua vontade e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Olá, aqui é Yara. Eu não prego religião, eu prego a Bíblia, a palavra viva de Deus, do Deus vivo. O caminho, a verdade e a vida. Eu prego a graça, a nova aliança, pois está consumado. Jesus é o suficiente. Compartilhe para que mais vida seja edificada. Dá um like no canal. Seja um abençoador. Se você compartilhar, você abençoará outras pessoas para a glória de Deus. Deus abençoa a sua vida.